Alguém diz que Maria é Deus? Se comporta como se fosse em algumas situações. Eu acho que você não está entendendo o que a gente está conversando. O que foi que eu discordei? Nada, Então por que é complicado para quem é evangélico? Então é para se ajoelhar, diga assim, ó, pessoal, é para se ajoelhar na imagem, diga assim. Por quê? Se dobrar, devoto de São João, devoto de São José. O evangélico... Isso pode. E qual é o sacrifício que está havendo? O sacrifício da missa. Não, eu tô falando disso não. O senhor tá falando que assunto? Assim, é que o senhor tá citando evangélicos que o senhor conhece, eu tô citando católicos que eu conheço também. Mas não aí, é uma... aí a gente vai ficar, porque o senhor citou vários evangélicos que disseram não sei o que não é nada a ver com a Bíblia, né? Isso, na verdade, parece confusão. muito mais na boca dos evangélicos do que dos católicos. Então, pedir para um santo realizar um milagre é correto? O que eu tô dizendo é isso. Essa explicação do padre sobre Maria ser mãe de Deus, entendendo que foi no ventre de Maria que o Logos encarnou, está na Bíblia. Estão de acordo. Mas isso é bíblico. Uma coisa de Isabel, a mãe do meu Senhor me veio visitar, a mãe do meu Isabel, Adonai. Inclusive, João Batista começou o ministério dele no ventre, né? Exato, é. Porque começou o ministério dele no ventre. Que a saudação, né? Foi. A questão... Então, deixa eu só terminar. Termina. Né? Então, isso é uma coisa. Tá. Agora, o problema é que há um flerte com a latria. A adoração. Isso não é verdade. Na prática, é o que se vê. Inclusive, isso não é doutrina protestante. Não é doutrina o quê? Como assim? Os protestantes mesmo, eles acreditam que nós católicos e a igreja protestante cremos num só Deus, ou seja, a Santíssima Trindade. Sim, o seu tempo, né? Eu não parei o seu tempo. Pode falar, diga. Ou seja, os protestantes creem, os reformadores dizem isso expressamente, que os católicos têm o mesmo Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas. Eu sei, o católico crê nisso. Esse é um dos pontos claros que então, se nós temos o mesmo Deus, nós não podemos ser idólatras. Se estiver errado, pode. Se estiver certo, não pode. Mas é claro. É claro. Alguém diz que Maria é Deus? Se comporta como se fosse em algumas situações. Você nunca vai encontrar um católico que vai dizer que Maria é Deus. Mas que vai se comportar como se fosse, já encontrei vários. Isso que, quando você diz assim, aí o que comportar como se fosse. Aí o que eu estou lhe perguntando é exatamente isso. Vou lhe dar um exemplo. Discrepância. Não é minha vez de fazer a pergunta, é a pergunta que eu vou fazer. Não, é né? a réplica agora. A réplica? É, então, em cima do comentário então do que é a réplica, respondeu. padre. Deixa eu terminar minha réplica. Termina. Aí depois vem perguntas do chat. Olha, o que eu estou dizendo aqui é que o intelectual católico faz a distinção entre latria, perdulia e idolia, mas trata santos e Marias sem atender a esta orientação intelectual. No exterior, quando você vai aos Estados Unidos, as igrejas católicas nos Estados Unidos têm um comportamento bem diferente mesmo, em relação. Maria, para nós, está na mais alta categoria. Ela é receptora da graça, como foi Estevão. É uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Podemos ir para outro tema ou quer? Vamos amarrar, acho que precisa amarrar isso. Quer amarrar isso? Então vamos lá. Precisa amarrar. Então, sem tempo, os dois podem comentar e depois a gente vai para a pergunta do chat. O padre comenta, depois eu comento e a gente vai para o próximo. Tá bom. A gente tem que amarrar as coisas. Então, veja, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, a gente está dizendo que ela tem relações exclusivas do ponto de vista... Só ela é mãe do Deus encarnado. E, portanto, esse vínculo entre ela e Cristo a coloca numa posição que é exclusiva na obra da redenção. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: Jesus Cristo, como diz a teologia clássica, é o cabeça dos predestinados, no sentido de que ele é o Deus encarnado, ele não é só salvo, ele é a salvação. Deus permitiu que o homem caísse, tendo em vista a obra de redenção. Então nós temos que dizer, a fortiori, que Deus só permitiu que o mundo caísse pelo pecado, prevendo para isso o remédio. Qual que é o remédio? A divina encarnação. Como que ele se encarnou? Nela. Ou seja, a obra da divina encarnação a coloca numa posição única. Ela não é apenas uma mulher santa. Mas
É isso aí, eu não tô duvidando disso não, padre. Então, é Isso aí eu daqui tô que concordando desde o nasce começo. a veneração. Sim, mas o que eu estou dizendo, simplesmente, eu acho que qualquer pessoa que está assistindo vai dizer que alguns comportamentos de alguns católicos, eu estou até considerando que o ensinamento do romanismo é correto. Eu estou dizendo que alguns comportamentos são discrepantes em relação a esse ensinamento. E que, na minha opinião, eu não entendo por que não há um ensinamento mais veemente, mais forte, para trazer ao que é correto Posso explicar essa uma coisa? exacerbação de hiperdolia chegando à latria. Aqui, Vilela, eu vou introduzir um conceito. Tá. Me desculpa um pouquinho, mas acho que é importante. Um conceito novo no debate, não apenas aqui. Mas aí conceito, ele tá falando, depois eu falo, não é isso? um conceito Não, novo, que é livre agora. um conceito É livre. novo no debate brasileiro. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: por que esse tema é tão complicado para os evangélicos? Não, por por um nós estamos motivo. aqui como dois intelectuais, não tem nenhuma dificuldade Sim, extra. sim, Eu estou sim, sim. concordando com quase tudo que o senhor está dizendo aí. Certo. Eu acho que o senhor não está entendendo o que a gente está conversando. Porque tudo que o senhor disse aí, eu concordei. O que foi que eu discordei? Nada, Então, praticamente. pronto. Então por que é complicado para quem é evangélico? Porque a gente está tudo concordando. O senhor Então, assim, disse o A seguinte. parte de ajoelhar para uma imagem. Não, mas Isso, sim, isso então daí. por que então é para se ajoelhar? Diga assim, ó, Eu pessoal, vou- é para se ajoelhar na imagem. Diga assim, é isso ou não? Eu vou dizer o porquê que isso é complicado na mente Mas você não evangélica. sabe se é para ou não. Pelo É seguinte, para ajoelhar ou não é para ajoelhar? Pode ajoelhar, não tem problema Então nenhum. pronto, esse aí não se Tem a ver com a curva. intenção, é isso? Não, é que o Pode conceito se de curvar. adoração para os evangélicos, ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é um sacrifício. É como no Velho Testamento. Ou seja, você só sacrifica para o Deus verdadeiro. É por isso que é tão importante no catolicismo o que nós chamamos do santo sacrifício da missa. Porque esse é o ato supremo de adoração. Que é adoração no sentido máximo, porque é a adoração de Deus Filho encarnado a Deus Pai. Sim, mas E isso aí é a adoração de Deus para Deus, na qual nós somos associados pelo sacrifício da não missa. estou falando disso não, padre. Está falando da questão de Mas se dobrar. é importante porque Se dobrar, devoto de São João, para devoto de São o José. evangélico, Isso pode. para o evangélico, adoração significa isso. É você se dobrar, é você louvar, você estender os braços. Para o católico, não. Adoração, em primeiro lugar, é sacrificar. É outra coisa. E qual é o sacrifício que está havendo? O sacrifício da missa. Não, eu estou falando disso não. O senhor está falando de que assunto? Eu tô falando desse assunto. Não, eu estou falando da pessoa, eu repito, desde o começo. Estou falando que se é assim, por que uma pessoa vai colocar flores no pé da estátua de um santo? Por que vai se dobrar? Isso é catolicismo? Isso é romanismo? Isso é catolicismo, mas isso não é adoração. bíblico? É o que isso aí? Isso é dulia, é veneração. Ah, A adoração para nós é o ato supremo do sacrifício, é o ato número 1 do sacrifício. é a missa. Entendi. Então a adoração é só a missa. Então as A outras coisas missa não são. e o que diz respeito ao culto eucarístico que entra na mesma dimensão. Existem algumas situações, né? Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, inclusive, até mesmo Maria precisa de um Salvador. Isso está em Lucas 1, 46, 47, que Maria diz, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Interessante isso. E- A própria Maria reconhece que precisa de um Salvador, não é? Então, isso a coloca agora mais uma vez. Nós não temos nada contra Maria. Veja bem, Agora- só que tem um A problema. relação do conceito que Não, o senhor ia explicar. é que, veja bem, é verdade que Maria foi salva por Cristo. Isso. O problema é o Todos são. modo de salvar. Existem dois modos de salvar alguém. Você pode salvar alguém depois da queda ou você pode preservar alguém da queda. Então, quando São Paulo diz todos os pecados estão privados da glória de Deus, Romanos 3, 23, ele não está fazendo uma afirmação mariológica. Ele não está falando preocupado todos, né? com isso. Então, mas todos incluiria Cristo também. Então,
O que São Paulo está dizendo aqui é que todos realmente precisam de um Salvador. No caso de Maria, ela foi salva pela obra de Cristo? Claro que foi. Por antecipação e por prevenção, em vistas da obra da encarnação. Ou seja, somente ela, e aí eu já vi evangélico, por exemplo, falando assim, mas se for, então você tem que regredir até... Não precisa regredir, é ela. Por quê? Porque ela é a doadora da humanidade santíssima de Cristo. A carne que nos salva, o sangue que nos salva, provém dela, só dela. Aí, uma distinção que há muito grande... A humanidade de Cristo não é pré-fabricada. Não, porque o que se diz é o seguinte, se diz que Maria não... Essa é uma questão que foi tocada aí da doutrina dela ser imaculada, né? É. Essa é outra coisa, né? Que diz que não tem nada a ver nem com salvação, assim, mas pelo fato de não ter pecados. Mas é isso. Porque diz se alguém nascer sem pecados, segundo alguns católicos dizem, para alguém nascer sem pecado tem que nascer de uma pessoa sem pecados. Aí Maria, Não. Aí Maria, não, alguns católicos dizem. Eu já demonstrei isso dizendo o seguinte. Aí alguns católicos, eu acho que eu só falar um. Que eu já demonstrei isso aqui, mas tudo Aí bem. alguns católicos dizem que é que o senhor está citando evangélicos que o senhor conhece, eu estou citando católicos que eu conheço Certo, também. Mas não aí, é uma aí a gente regra. vai ficar, porque se eu citou vários evangélicos que disseram não sei o que não é nada a ver com a Bíblia, né? Então também tem. Porque se Jesus é sem pecados, ele tem que nascer de alguém sem pecados. Aí o que alguns dizem é, então Maria é sem pecados para Jesus nascer sem pecados, então Maria para ser sem pecado tem que nascer também de alguém sem pecados. Então a avó é sem pecados, tem que nascer de uma bisavó sem pecados. Isso aí eles não defendem, mas tem católicos que dizem isso. Isso, na verdade, Uma parece confusão. muito mais na boca dos evangélicos do que dos católicos. O que acontece é o seguinte, o problema não é nascer de alguém sem pecado. Jesus não apenas nasceu de Maria. A humanidade santíssima dele foi feito dela. Ou seja, você é salvo pelo sangue de Cristo. Mas A gente é salvo porque Jesus, com seu corpo, morreu na cruz. A sua humanidade. Então, a única pessoa que... Veja bem, a humanidade de Cristo ela não foi pré-fabricada. Ele não encarnou nela sem... Aliás, não dá nem para falar que encarnou, né? Se eu disser que a humanidade dele existia antes, uma pré-existência da humanidade, e aí foi colocado dentro dela já como homem, não tem encarnação. Então, a encarnação pressupõe que ele tomou a humanidade dela. Ele nasceu dela mesmo. Ora, como é que a humanidade dele, oriunda dela, poderia nos salvar se a humanidade dela está em pecado? Ela é a matéria-prima pela qual Cristo foi feito. Veja, quando Deus fez Adão, ele fez Adão com o pó do paraíso. Quando Deus fez a humanidade de Cristo, ele não podia fazer a humanidade de Cristo de uma terra que não fosse virgem, pura, que não fosse paraíso também. fez os animais também do pó, padre. A obra da redenção não é inferior à obra da salvação. Mas a questão aí, ó, os animais... Ao contrário, da salvação não é inferior à da Os criação. animais foram feitos do pó também, né? Não foi só Adão que foi feito do pó. Segundo o capítulo 2. Os animais também foram feitos do pó. Mas uma coisa não... Não, diga assim, ser feito do pó não é um elemento assim que diferencia Adão. O que diferencia a humanidade é ter sido feito a imagem do paraíso. Sim, então. Ó, Qual é a questão agora? Gênesis Ou a gente vai pra 2:19. Não, mas essa questão ainda tem alguma coisa para ser debatida ou vamos pro Pra mim, perguntas? Não, Tem uma assim, dúvida? eu acho que ficou... A resposta foi que se prostrar diante da estátua, chorar, fazer pedidos para a estátua, ou fazer pedidos para Maria ou para os santos, tudo isso, do entendimento da igreja romana, não é adoração. Não. Então a Tem pessoa... outro nome? Veneração. Bom, Veneração. Pois nos parece claramente uma adoração, inclusive semelhante ao que são feitas em outras manifestações religiosas. Nos parece. Mas a saída intelectual para isso é dizer nem que tudo não parece é... que é, né? Pois é, mas às vezes é também, né? Onde Mas a fumaça a fogo. Quem realiza os milagres? O pessoal tá perguntando aqui no chat.
É Maria, são santos ou é É Deus? Deus, claro, óbvio. Então, pedir para um santo realizar um milagre é correto? Sim, mas em que sentido? Do mesmo Como jeito que eu chego assim. intermediador? Não, do mesmo jeito que eu digo assim, Vilela, reza pra mim porque eu tô com um problema, faço com a minha mãe. tal. É isso. Você pede oração pra sua mãe. Eu peço oração pro pastor. Pastor, ora por mim, eu tô com... É Mas isso, assim, isso é quando E ela vai intercessão. pedir para Para Deus. Mas não é assim que se pede. Não é assim que as pessoas pedem na prática. Pedem para que aquele santo específico faça. Aliás, o santo que não pode assim Mas nem se ouvir, ele né? fizer, ele faz por qual pelo poder dele? Ele não pode fazer, né? Só Deus pode. Então, Então, devemos pedir para Deus, né? não é se ele assim. não- Orais se o uns senhor- pelos outros. Mas é não bíblico. orais uns pelos outros para Deus fazer. Não para o As pessoas santo não fazer. pedem oração pro Senhor? Para orar para Deus. Pede Claro. para orar para Deus. Mas não é o que se pede para o santo. Se pede para o santo para ele fazer. Não. Toda Fazer oração promessa é correto também? intercessória. Promessa? É um voto. Então, não é pedindo para o santo? Você pode fazer um voto. Você está fazendo um propósito. Mas, Pra padre, senhora, se eu vamos fizer isso... para a prática mesmo. Vamos para a prática mesmo, né? Eu entendo que sua concepção intelectual é de que só Deus pode fazer, não é isso? Certo. Mas na prática... Mas isso não exclui o instrumento. É Não, como eu o digo assim, instrumento é para pedir para Deus. Assim, eu posso pedir, Vilela, ore por mim. Padre, ore por mim. Não sou contra isso não, mas ore para Deus. Ore para Deus. Só Ele Então. é capaz de fazer. Mas o que acontece na prática, e a pergunta que está aí no chat é essa, que na prática isso não acontece. A gente está falando aqui de um mundo que não é o real. No mundo real, as pessoas são devotos de santos específicos e pedem para esses santos. As pessoas pedem especificamente para eles fazerem. É isso que acontece na prática. Então, me parece que num bate-papo assim, Digamos assim. seria bom identificar que isso é um desvio do que Não deve é um ser desvio. feito. Mas, padre, se o senhor diz que só Deus pode atender, como é que a gente pode dizer que é correto pedir O senhor para o santo entende fazer? a diferença que existe entre ação e instrumento? Um instrumento é algo que não faz sozinho. E ninguém pede coisa para instrumento. Faca, corte o bolo para mim. Ah, mas existem Colher, instrumentos traga- humanos. colher, Eu posso traga dizer, óleo. Eu posso dizer assim, Vilela, escreve uma carta para mim que eu estou ditando. Mas não é, Ou- assim que pede. Instrumentos humanos... Hum. Instrumentos humanos existem. Então, por exemplo, quando pedem lá para o profeta Elias, vai lá curar o filho da viúva. Ele vai lá e cura. É ele que está curando? Não, é Deus. O texto, entende? É um instrumento. É uma causa instrumental. A causa instrumental não exclui a causa principal. Né?